Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e nós daremos continuidade à linha do tempo das escolas literárias. Vamos lá? Para relembrar, para não esquecer, nós vamos lembrar o quê? A literatura é o quê? A arte da palavra. Pela literatura, os autores tentam demonstrar sua visão particular do seu conhecimento do mundo, da realidade de seu tempo. A literatura, ela tem como características, ela é polissêmica, é o resultado das relações dinâmicas entre escritor, público e sociedade. Existe uma liberdade em relação à criatividade e o conteúdo. O autor ele vai exercitar muito isso, a criatividade. Ela também tem função de ocasionar o quê? O prazer, retratando o belo, né? O belo nas rimas, na escrita, na produção, na estrutura dos textos, ok? Cada período da literatura em que existem obras e autores que apresentam certas afinidades entre si é chamado de escola literária. Quer dizer que nessas escolas literárias pode haver semelhanças entre as obras de determinados autores, enquanto aos temas, à linguagem, à forma de ver o mundo. Essas diferenças e semelhanças estão diretamente ligadas ao momento histórico da escrita das obras. E aí, nós vamos voltar lá para a nossa linha do tempo, lembrando que nós já trabalhamos aqui até o arcadismo, né? A era clássica, iniciamos a era moderna ou era nacional com o romantismo e agora nós vamos dar continuidade à nossa era nacional. Lembrando sempre que todas as vezes nós vamos trabalhar literatura, né? Nós vamos ter que pensar sempre um pouco na literatura portuguesa e pensar na nossa literatura brasileira. Mas para entender esse contexto das literaturas, o que contribuiu, o que não contribuiu, a gente sempre volta lá para a literatura portuguesa. E aí, nós vamos dar início aqui com realismo, naturalismo e parnasianismo. Em Portugal, em 1865, nós vamos ter a questão Coimbra. Antério de Quintal contra Castilho, novos e velhos. Nós vamos ter romance, conto, crônica, poesia, crítica. Nós vamos também ter a prosa de Eça de Queiroz. No Brasil, de 1881 a 1893, nós vamos ter no realismo Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, naturalismo Aloysio de Azevedo, O Mulato, e parnasianismo, Olavo Bilac, no Tratado de Versificação. Quais as características? No realismo nós vamos ter objetividade, temática social, linguagem objetiva. No naturalismo nós vamos ter linguagem mais próxima da coloquial, temática polêmica, e no parnasianismo nós vamos ter arte pela palavra, culto à forma. Por que essas três elas aparecem juntas? Porque elas são escolas literárias que elas foram muito parecidas e muito próximas uma da outra. Ali o tempo de uma para outra é muito pequeno. Os autores normalmente que estavam em uma, estavam em outra. Então vai ter sempre essa junção. Todas as vezes que uma for citada, as outras vão juntas. O realismo, o naturalismo e o parnasianismo. E às vezes, principalmente no Brasil, ele se dava em regiões diferentes. E um cantava lá características do realismo, mas já outra região trazia o naturalismo. Então, por isso que elas sempre vão ter essa relação aí, trazidas uma próxima da outra. E aí nós vamos ter o próximo, simbolismo. Em Portugal, 1890, com Eugênio de Castro, publicação de Oaristos. Vamos ter poema, prosa, poesia de Camilo Peçanha. No Brasil, de 1893 a 1910, nós vamos ter Cruz e Souza, Tropos e Fantasias. Também vamos ter Alfonso de Guimarães, com Chiariali, e Augusto dos Anjos, Eu. Qual é a característica dessa escola? Subjetivismo, espiritualidade e misticismo. São as características que refletem essa escola em si, beleza? E aí nós vamos ter o pré-modernismo. Nessa parte aí nós não vamos ter nada referente a Portugal. Não é algo que nos interessa tanto e vai aparecer pouquíssimo em Portugal.
No Brasil, ela vai acontecer de 1910 a 1925. Autores: Euclides da Cunha, com Os Sertões, Lima Barreto, com Triste Fim de Policarpo Quaresma e Graça Aranha, com Canaã. Quais as características? O pré-modernismo rompe com o academicismo, além de que é marcado pela marginalidade de suas personagens. Vale lembrar que é aqui que o Brasil dá aquele pontapé na porta e o que acontece? Para de se pensar só numa literatura sempre voltada com características de Portugal, sempre voltado com situações históricas de Portugal. Não, comece a se pensar também, não, eu quero produzir algo meu, algo nosso, algo do Brasil, sem pensar, sem fazer referência a Portugal. Nós queremos algo com cara de Brasil, ok? E aí nós vamos ter o modernismo, que vai enfatizar isso que eu falei, esse pezão na porta, dizer assim, não, agora é cara de Brasil, nós vamos representar o Brasil, uma identidade aqui, que todos possam se visualizar nos textos. E aí nós vamos ter, no Brasil, de 1922 a 1950, 3 fases. A primeira fase com Manuel Bandeira, Libertinagem. Segunda fase, Graciliano Ramos, com Vidas Secas. Terceira fase, Clarice Lispector, A Legião. Vamos lá para as características. Na primeira fase, nós tínhamos a renovação estética, o radicalismo. A segunda fase, nós temos as temáticas nacionalistas. E a terceira fase vai trazer inovações linguísticas e experimentações artísticas, beleza? E aí, o pós-modernismo, que vai de 1950 até hoje, dá início com Ariano Suassuna, com o Alto da Compadecida, Milô Fernandes, A Bíblia do Caos, Paulo Leminski, Agora que São Elas. Qual é a característica aí? A espontaneidade, a liberdade artística, multiplicidade de estilos e combinação de tendências são as principais marcas dessa escola literária. Pessoal, vale relembrar o quê? Que pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo são assuntos totalmente importantíssimos para você que está estudando aí com foco no Enem, com foco em vestibulares. São coisas que caem muito, não tem como erro. Você, de todas as questões de linguagem, pelo menos 3 vai retratar, vai trazer essa escola literária aí. Então, façam pesquisas, se debrucem realmente a respeito desse conteúdo, porque ele é importantíssimo. Essa questão do pré-modernismo e do modernismo, ele é importantíssimo não só para a nossa literatura, mas principalmente historicamente. É um novo modo de pensar no nosso Brasil, é trazer uma característica dentro dos textos. A história também vai fazer menção à nossa literatura, como foi importante nessa libertação dos autores e esse radicalismo. Então leiam, façam leituras a respeito desses conteúdos. E aí agora a gente vai exercitar um pouquinho, beleza? Vamos lá. 1. A Semana da Arte Moderna, ocorrida em 1922, inaugurou o movimento modernista no Brasil. A primeira fase do modernismo literário brasileiro, que durou de 1922 a 1930, teve como principal característica a. Uso de poemas de forma fixa, como soneto. B. Linguagem rebuscada e acadêmica. C. Valorização das raízes culturais brasileiras. D. Pessimismo e oposição ao romantismo. E. Foco em temas relacionados com a colonização. Pense aí, voltem um pouco naquilo que eu disse, tentem relembrar. O que característica teve aí nesse primeiro momento, nessa primeira fase? O que vocês acham? Pensaram? Então a resposta correta é a valorização das raízes culturais brasileiras. É aquilo que eu disse para vocês. O pré-modernismo, o modernismo, ele vai trazer muito isso, né?
essa questão da caracterização, da cultura, é trazer para os livros a cultura, visualizar a cultura brasileira como estava acontecendo. Não só uma cultura portuguesa, mas como os índios, a partir daí, começam a ser retratados, os escravos. Então é muito importantíssimo para se construir uma cultura, para não se visualizar assim, no Brasil só tinha português. No Brasil não tem características. E é fora disso. Os autores eles começaram a pensar nisso. Não, a gente tem mais do que isso. Não são só os portugueses. O Brasil já tem uma identidade, já tem uma cultura própria, que pode ser colocado sim nos textos e servir como impulso de cultura. Então, por isso que a literatura, nessa época, ela é importantíssima. Toda ela é importante, mas nessa época ela vai trazer um reforço para a cultura, para a arte, para os textos. Ok? Próxima questão. Após a Semana de Arte Moderna, realizada em fevereiro de 1922, na cidade de São Paulo, o movimento modernista brasileiro começa a despontar no cenário cultural e artístico do país. Sobre a primeira geração modernista, é correto afirmar: a produção literária da primeira geração modernista era intimista, regionalista e urbana. B. Os escritores desse momento buscavam uma poesia mais equilibrada e preocupada com a palavra e a reforma? C. A primeira geração modernista constituiu um dos melhores momentos da ficção brasileira. D. A intenção dessa fase esteve relacionada à denúncia social e ao engajamento político. Essa fase esteve marcada por duas tendências, a destruição e a construção. Qual alternativa melhor condiz com a primeira fase? Ainda falando da primeira fase. O que vocês acham? A resposta correta aí é a letra E. A primeira fase ela é marcada por isso. A questão da destruição, né? Não, vamos parar por aqui, parar de trazer só a cultura portuguesa, só eles, e vamos nos reconstruir, vamos construir. Então, esse momento é marcado por isso. Destruição, parar, acabar e uma construção. Maneiras de ver os textos, maneiras de escrever, a linguagem também trazida nos textos. Então, existe essa diferença aí, principalmente nessa fase, destruição e construção. Aí eu coloquei o site de onde eu tirei essa pergunta, que aí depois vocês podem dar uma olhada, tem várias perguntas a respeito desse tema que são importantíssimas, tá? E aí eu trouxe para vocês, nessa passagem, da resposta que eles trazem. Depois vocês vão lá, acessem para vocês terem, ver isso daí, que ele vai trazendo a resposta e ele vai detalhando por que não é a primeira fase, por que não é a segunda, por que é a terceira, trazendo uma explicação bem detalhadinha, beleza? E aí, no mais é isso. Nossa aula acaba aqui. Para mais informações, assistam os nossos vídeos novamente, façam as anotações lá em educ.acre, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço.